Olá, alunos, professor João aqui, mais uma vez, mais uma resolução de questão para você, prova da AFA 2022/23. Questãozinha de trigonometria, questãozinha top, questãozinha muito bacana aqui. Não era uma questão lá das mais difíceis, certo? Mas tinha sim os seus desenvolvimentos aqui. Também não seria uma questão fácil não, tá? Mas uma questão bem de desenvolvimento, bem bacana aqui. Eu achei bem interessante essa questão. Vamos lá, acompanha comigo. Diz assim, né? Os ângulos alfa e beta satisfazem a seguinte equação. Nós temos aqui cosseno de alfa menos cosseno beta ao quadrado, mais seno alfa mais seno beta ao quadrado, tudo isso dando igual a 2. E ele diz que alfa, beta e a soma alfa mais beta, tudo pertencente ao intervalo de 0 a 2π. Portanto, alfa e beta são números da primeira volta e a soma também não passa de 360, ok? Tá no máximo igual a 360 graus, que é o 2π radianos. Analise e classifique corretamente as proposições abaixo, verdadeiro ou falso. Então vamos lá. A primeira, alfa igual a beta igual a 3π/4, satisfazem a equação. Bom, é só substituir e fazer continhas. Senhores, percebam, se o alfa e o beta forem iguais, aqui nós vamos ter cosseno alfa menos cosseno beta, isso que vai cancelar, vai dar zero. E aí vai ficar ao quadrado, zero também. Então nós vamos ter só o seno alfa mais seno beta. Como eles são iguais, vai ficar duas vezes esse seno. Agora, quanto dá esse seno, né? Nós estamos falando 3π/4, que é 135 graus. Para quem se lembra aí. E 135 graus é a mesma coisa que o do 45. Visto que lá no ciclo trigonométrico, 45 graus está no segundo quadrante, ele é simétrico ao 45 do primeiro quadrante. Então, o seu seno, ele dá raiz de 2/2. Lembrando disso daí. Maravilha? Então, pela primeira, nós vamos ter o seguinte. Vai ser duas vezes raiz de 2/2 elevado ao quadrado igual a 2. E isso está certo, né, senhoras e senhores? Porque nós vamos poder cancelar esse 2 aqui, vai ficar a raiz de 2 elevado ao quadrado. Na hora que cancelar, vai dar módulo de 2 igual a 2. Isso aqui está verdadeiro, isso aqui está resolvido, isso aqui está certo. A primeira é verdadeira. Beleza? Então a primeira foi só continhas e desenvolvimento. Deixa eu apagar o que eu rabisquei aqui em cima na nossa equação. Seguindo, senhoras e senhores, ele diz assim, a igualdade é verdadeira se o seno de alfa mais beta for igual a 1. Veja bem, aqui tem que tomar cuidado com uma interpretação. Ele está dizendo que a igualdade é verdadeira se o seno de alfa mais beta for igual a 1. Ele está dizendo que vai ser verdadeira apenas quando o seno de alfa mais beta for igual a 1. Isso precisa ficar claro aqui. Diferentemente da terceira. Diz assim, a igualdade é verdadeira somente se alfa for igual a π/3 e beta igual a π/6. Aqui sim, na terceira, ele está dando uma bicondicional. Ele está falando, olha, somente se acontecer isso, você tem um outro. Ou seja, um leva no outro, o outro leva no um, certo? E pronto. Não tem uma terceira, uma condição. Já a segunda afirmação, não. Ela está dizendo assim, olha, vai ser verdadeira se o seno de alfa mais beta for igual a 1. Então, o que significa o seno de alfa mais beta ser igual a 1, senhoras e senhores? Nós vamos ter, então, que o alfa mais beta tem que dar 90. Porque qual é o seno de qual ângulo que dá 1? Só tem um cara na primeira volta, que é o 90, π/2. Sendo assim, esses caras são complementares. Se eles são complementares, nós podemos então afirmar que o seno de um é o cosseno do outro, o seno do outro é igual ao cosseno de um e vice-versa. Dali vai. Para resolver essa terceira aqui, a gente pode seguir o seguinte caminho. É claro que a gente pode fazer a substituição. Porque, veja bem, se os caras eles estão no primeiro quadrante, a gente pode afirmar, né? O seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa. Agora, se um está no primeiro e outro está no segundo quadrante, aí eu tenho troca de sinal. Então eu tenho que tomar cuidado aqui para não fazer errar as minhas contas nessa troca de sinal, ok? Então, uma forma que eu vi aqui de resolver essa segunda, e claro, de lata já acabar resolvendo a terceira também, é desenvolver aqui esses quadrados. Se a gente desenvolver esses quadrados vai ficar interessante. Ele vai ficar assim, ó, cosseno alfa ao quadrado menos 2 cosseno alfa cosseno beta mais cosseno ao quadrado beta. Certo? Mais, vou escrever embaixo, seno ao quadrado de alfa mais 2 seno alfa cosseno, seno alfa seno beta mais
seno ao quadrado beta. Tudo isso está igual a 2. Só que aqui nós temos a relação fundamental da trigonometria. Isso aqui dá 1. Aqui também nós temos a relação fundamental da trigonometria, que também dá 1. Nós temos 1 mais 1, 2. Esses caras aqui podem cancelar com esses 2 aqui. Vai ficar igualado a 0. Tá? Como nós temos o 2 como fator comum, eu posso simplificar por 2 essa equação. Acompanhe o raciocínio comigo. Posso simplificar por 2 essa equação. Tá? Só sobrou esses termos do meio, porque nós cancelamos. E ambos estão multiplicados por 2. Tá? Como do outro lado ficou 0, então eu estou simplificando por 2, dividindo por 2 a equação toda. Beleza? Sobrou menos cosseno alfa, cosseno beta, mais seno alfa, seno beta. Ok? Posso multiplicar por menos 1. Está igualado a 0. Então essas divisões e essas multiplicações, do lado direito não vai fazer diferença nenhuma. Porque está 0. Tá? Agora, do lado esquerdo, vou fazendo essas manipulações. De modo a chegar aonde? Cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta, igual a 0. Ora, isso aqui é o cosseno da soma de 2 termos, né? De dois argumentos, de 2 ângulos, né? Que inclusive é o alfa e o beta. É o famoso, né? Cossa, cossa, senta, senta, né? A brincadeira, o bizu. Então, aqui nós temos cosseno de alfa mais beta, igual a 0. Ora, cosseno de alfa mais beta dando 0, significa que o seno de alfa mais beta é igual a mais ou menos 1. E por que mais ou menos 1? Porque lá no ciclo trigonométrico, o eixo cosseno é o eixo sem soma, é o eixo horizontal, então o 0 está aqui. Para dar 0, alfa mais beta tem que somar 90 ou somar 270. Tá? Somando 90, o seno é 1. Somando 270, o seno é menos 1. Então, sendo mais 1 ou menos 1, tá? Nós vamos ter o cosseno igual a 0. E vice-versa, uma coisa que vai levar a outra. Aqui nós temos um C somente C, pelo ciclo trigonométrico. Então, aqui vai deixar a nossa segunda afirmativa verdadeira. Tá? Justamente por causa disso. Por causa que o cosseno deu 0. Então, a igualdade verdadeira, se o seno for 1, sim, a sua igualdade ficará verdadeira. Agora, a igualdade ficará verdadeira somente se o alfa for igual a π sobre 3 e beta igual a π sobre 6. Será verdadeira se o alfa for π sobre 3 e o alfa for π sobre 6. Porque a soma desses dois, aqui é π sobre 3 60 graus e π sobre 6 é 30 graus. A soma dos dois é 90, eles são complementares. Eles são complementares. Então, a soma dos dois dá 90 e o seno deles dá 1, seno de 90, ok? Então, ela ficaria verdadeira, porém, somente? Ora, a primeira já responde. A primeira, né? 3π sobre 4. Se eu somar 3π sobre 4 com 3π sobre 4, dá 270, que não é 90. Ok? E dá verdadeira também. Então, essa última aqui tá errada, ela tá falsa, ela tá trazendo um caso particular, porém, é a palavra somente aqui que faz ficar errado a nossa afirmativa. Portanto, duas são verdadeiras. Letra D resolve a nossa questão. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham acompanhado. A gente se vê numa próxima resolução.